Oi, gente. Oi, turma 81, tudo bom com vocês? Estamos de volta. Aqui é a professora Rafaela, de Geografia, e agora, na nossa retomada, nós vamos nos dedicar, a fazer uma retomada dos conteúdos vistos, no primeiro semestre, com vídeos de aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, nós iremos realizar o aprofundamento de conteúdos dos capítulos, 1 e 2. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. No capítulo 1, que nós estudamos lá no início do ano, nós começamos a conversar, sobre a formação da Terra, a formação do nosso planeta. Falamos sobre a idade da Terra, ali cerca de 5 bilhões de anos. Estamos falando, sobre aquela escala geológica de tempo, onde a gente fala de milhões e milhares de anos, os estudiosos conseguiram, ao longo aí da história, avançar muito nos estudos sobre a formação do nosso planeta, os estudos já comprovam que no início houve muitas nuvens de gases, poeira cósmica, chuva de meteoros e processos aquecendo e resfriando o nosso planeta, Já atualmente há a certeza de que no começo do planeta, no começo, o planeta era uma imensa esfera em estado de brasa, e por esse motivo não tinha como existir qualquer tipo de vida. Ao longo do tempo, nós tivemos diversos processos, e ao longo desses processos foi formando a estrutura da Terra para até chegar nos dias atuais, certo? Inclusive, o segundo tópico é exatamente abordando o desenvolvimento do planeta, Foi abordando as milhares de transformações que o planeta sofreu ao longo dos anos. Nós tivemos eras glaciais, eras de vulcões ativos, chuvas de meteoros, certo? Falamos também sobre a biosfera, falamos sobre transformação das paisagens, e foi exatamente isso que eu tentei ilustrar aqui no nosso slide, As paisagens da Terra estão sempre em constante modificação, certo? Seja por meio de fenômenos naturais, fenômenos geológicos, mas também por meio da influência humana, Olha aí, a gente está vendo basicamente a Enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar ao fundo. É até difícil imaginar que um dia tudo foi mato. Nós vemos aí, uma ação antrópica influenciando diretamente a transformação das paisagens, certo? E falamos sobre os variados elementos da natureza, e esses elementos naturais, eles estão conectados. A gente fala da hidrografia, das águas, do relevo, do clima, dos solos, da vegetação. Entender, esses elementos de forma integrada é fundamental para a gente entender a geografia, Porque depois a gente vai fazer estudos mais regionalizados, e a gente vai falar muito sobre a interação desses elementos físicos, do nosso planeta. O nosso aprofundamento aqui do capítulo 1 vai ser sobre a biosfera, certo? A crosta terrestre, a atmosfera e a hidrosfera, elas juntas, elas formam o que nós chamamos de biosfera, Ambiente no qual nós vivemos e onde a vida se cria. A própria etimologia da palavra, biosfera, significa esfera da vida, certo? E é exatamente aqui que nós nos inserimos. Lembrando que o que é a litosfera? Vai ser a camada exterior, sólida da superfície, que aí a gente vê que tem uma espessura ali variando de 50 quilômetros até 200. A atmosfera é a camada de ar formada de gases, onde a gente vai apontar, o nitrogênio, o argônio, o oxigênio, entre outros. Essa atmosfera tem uma função fundamental para o desenvolvimento da vida, inclusive é ela que protege a humanidade da radiação solar. E temos também a hidrosfera, que é a camada que inclui as águas, formada pela porção líquida do planeta Terra, com oceanos, rios e lagos. Os oceanos, inclusive, ocupam 2/3 da superfície da Terra. Então, gente, entender a biosfera e como essas camadas, estão integradas juntas, a entender o ambiente onde a vida acontece e é reproduzida aqui no planeta, certo?
Já o capítulo 2, nós nos dedicamos a entender o meio ambiente, certo? O meio ambiente cada vez mais está no centro das discussões, certo? Nós começamos esse capítulo falando sobre o ambientalismo. O que é isso? O que é esse ambientalismo? É um movimento, né, em defesa da natureza, da qualidade de vida, do meio ambiente, certo? Os ambientalistas, eles podem ser formados nas mais diversas áreas de conhecimento e eles se preocupam, né, e reivindicam medidas de proteção ao meio ambiente, além, né, de mudança do hábito da sociedade para que se alcance uma vida mais sustentável. E dessa forma, o meio ambiente, né, também fique protegido, certo? É importante que a gente saiba, né, que os defensores do meio ambiente, essa ideia do ambientalismo, ela é recente, tá? Basicamente, antigamente a natureza, né, o meio ambiente, ele era visto como uma fonte inesgotável de recursos, na qual a sociedade podia ir lá e pegasse o que quisesse, certo? Só que os recursos naturais não são inesgotáveis, eles existem, né, para o benefício, pelo benefício humano, a gente deve utilizar esses recursos, entretanto, né, devem ser usados de maneira racional. A conscientização das pessoas melhorou, né? Só que o trabalho, né, dos ambientalistas, ele precisa também estar constantemente sendo realizado, né? Os ambientalistas são responsáveis por monitorar a qualidade da água, participam de estudos, propõem, programam e acompanham ações de preservação do meio ambiente. Isso tudo, né, está dentro das responsabilidades do ambientalista. Já as unidades de conservação, que foi outro tópico que nós vimos, né, aqui no capítulo 2, são áreas de proteção ambiental surgidas para proteger a biodiversidade, ou seja, as mais diferentes formas de vida. As unidades de conservação são divididas do grupo de proteção integral e de uso sustentável. Nas de proteção integral, não podem ser habitadas pelo homem e têm um uso restrito ao turismo e às pesquisas. E as unidades de conservação de uso sustentável, você tem uma permissão, né, para a sociedade poder residir e tudo mais, mas o uso dos recursos naturais deve acontecer de maneira sustentável, tá? Depois falamos sobre problemas ambientais no Brasil, né? O Brasil é um país muito extenso, ele é muito rico naturalmente, mas possui diversos problemas ambientais, né, que a gente vive e está cansado de saber. A gente pode até apontar, né, a poluição da água, do ar, do solo, o desmatamento presente em todo o país, né, descarte inadequado de lixo, caça e pesca predatória, desperdício de alimentos, tudo isso, gente, entra como problemas ambientais. E, por fim, vai ser o tema do nosso aprofundamento, é o desenvolvimento sustentável. Que é isso, né? E, gente, esse é um tema muito importante que está na moda também, né? Tem estado em alta nos últimos anos, mas que às vezes ele parece um pouco distorcido, tá? Basicamente, o desenvolvimento sustentável, ele prega que você tenha um crescimento econômico sendo usado, né, de maneira concomitante à preservação ambiental. Ou seja, é um crescimento econômico obtido com a preservação do meio ambiente, garantindo que as gerações futuras vão poder, né, usufruir desses recursos naturais. Para ocorrer um desenvolvimento sustentável, é necessário que haja harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, a justiça social, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais, tá? Então, para ver esse desenvolvimento sustentável, tem várias ações que são sugeridas, como, por exemplo, a coleta seletiva de lixo, reciclagem de materiais, né? Papel, alumínio, plástico, ferro, borracha, tudo isso pode ser reutilizado, tratamento de esgoto, geração de energia através de fontes não poluentes, como, por exemplo, a eólica solar, a substituição no comércio das sacolas plásticas pelas feitas de papel, que tem sido uma tendência que aqui no Rio de Janeiro a gente, por exemplo, já verifica. A criação de ciclovias para incentivar um meio de transporte limpo, o combate à ocupação irregular das regiões que precisam ser preservadas. Enfim, tem diversas
opções, né, sugestões para que a sociedade contribua, né, para que esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a manutenção do meio ambiente ele ocorra. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui, né, esse vídeo do aprofundamento dos conteúdos, capítulo 1 e 2. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.